Olá, bom dia para você, seja bem-vindo ao Tô na Área aqui na tela da Band nesse sabadão de manhã. Hoje poderia ser tô no mar, tô na praia, tô na areia, tô no verão, afinal de contas, linda paisagem de Búzios aqui na tela para você. Vamos conversar com um personagem da cidade e do esporte, afinal de contas, região dos lagos tem um belo litoral, então já vou apresentá-lo sem perder muito tempo. Theo Frésia, surfista aqui da cidade, está há 8 anos nos mares, não só da região dos lagos, mas de todo o Brasil, de várias partes do mundo, competindo. Tem título nacional, tem final de mundial e está entre os 200 melhores do WQS. Ele vai explicar para você que não conhece o que é o WQS. Mas antes de tudo, Theo, bom dia para você, bem-vindo ao Tô na Área, parabéns pela carreira e obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, bom dia a todo mundo que tá olhando. Prazer estar aqui falando um pouquinho sobre mim. É isso aí, obrigado pela oportunidade. Vamos começar do começo, né? Fala um pouquinho da sua história no surf, como é que você chegou. Eu sei que tem uma história com seus irmãos também, e junto com eles você chegou até essa modalidade, que é a cara aqui da região, mas nem todo mundo consegue despontar e ir tão longe como você está indo. Conta um pouquinho da sua trajetória. Exatamente, comecei a surfar mais ou menos 12 anos atrás, por influência do meu irmão. Na época apareceu uma escolinha da prefeitura e como eu era o caçula, eu queria seguir os passos dele, a gente morava perto de Jeribá ali. E a gente começou a surfar. A escolinha não durou muito tempo, mas a nossa vontade ali continuou. Até hoje ele surfa, até hoje meu outro irmão também surfa e eu segui mais profissionalmente esse lado do esporte. Então o surf começou meio que por acaso assim, mas acabou virando profissionalismo, né? E como é que foi essa entrada sua no profissionalismo? Porque para estar nos grandes torneios, você está no WQS, que é a divisão de acesso, né, à elite do surf mundial. Temos aí diversos brasileiros indo bem, mas é uma modalidade que existe um grande investimento de viagens, preparação para estar num nível muito bom. Como é que foi essa sua entrada no profissionalismo? O que te despertou que você tinha mesmo condições de estar ali? A entrada na verdade na competição começou desde pequeno, eu era muito competitivo comparado aos meus irmãos e a gente foi galgando degraus, assim, circuito municipal, aí eu ganhava os campeonatos, fazia algumas finais, depois circuito estadual, eu com 2 anos de surf já fui campeão estadual 2 vezes, então eu vi que ali tinha um pequeno, mas um potencial, então a gente foi fazendo circuito estadual, nacional, latino-americano profissional, até entrar no circuito mundial, que é a WQS, que é a segunda divisão que dá acesso ao circuito mundial. Então foi meio que fazendo os passos e eu vendo ali qual era os meus resultados, se estava dando certo. Então eu já fui campeão estadual, fui campeão municipal, sou campeão brasileiro, atual campeão brasileiro, sub-20. E já com 18 anos já fiz uma final no circuito mundial lá na África do Sul, então foi sempre de passo a passo para chegar no alto rendimento, que é onde está o surf profissional agora, que é um esporte olímpico. Então você precisa estar no seu alto nível para competir com os melhores do mundo. Bem observada essa questão olímpica, né? 2020 já está batendo aí na porta, é uma modalidade olímpica e é claro que todo atleta de alto rendimento sonha com a Olimpíada. A partir do momento que a modalidade entra, isso passa a ser um projeto. Você tem alguma coisa já calculada aí na sua cabeça, 2024 talvez? Está se preparando para isso? Como é que está a sua cabeça em relação aos principais torneios, não só a Olimpíada, porque tem muito torneio importante, tem a Elite, é claro que você já entre os 200, sim. Também já começa a planejar a Elite. Sim, então a meta é ficar esse ano entre os 100 melhores do mundo, para poder competir os melhores QS, as melhores pontuações dentro do circuito mundial. A Olimpíada com certeza é algo que está na minha mente, mas talvez não seja o meu foco principal. Primeiro eu vou seguir como escada, chegar entre os 100 melhores do mundo, botar meu nome ali dentro das cabeças dos atletas de alto rendimento e quem sabe em 2024 a gente possa fazer uma apresentação e tá lá dentro, né? É óbvio que é o sonho de todo mundo, não dá para descartar a Olimpíada, mesmo que seja para ir passo a passo. Conta um pouquinho para a gente de como é a rotina do surfista. Tem uma preparação muito grande para as grandes etapas, né? São viagens, é preciso ficar muito tempo, se adaptar, treinar, conhecer as ondas. É claro que vocês, quando completam o circuito, já começam a ter essa identidade com cada local. Como é que é esse dia a dia? Quanto tempo antes vocês vão para cada etapa? Como é o seu treinamento aqui em Búzios? Que praia você costuma frequentar? Então, eu costumo surfar na praia de Jeribá, que é a praia mais constante aqui na nossa península. Meu treinamento basicamente é 6 dias por semana, todos os dias dentro d'água e todos os dias treinamento físico fora d'água. Eu tiro normalmente o domingo ali para dar uma descansada, para não ficar muito morto assim. Normalmente antes da competição prefiro chegar 3 a 4 dias antes para talvez se o fuso horário possa afetar ou conhecer o mar melhor. Ter essa base assim de parâmetro para não chegar muito antes e muito depois ou muito em cima e atrapalhar meu rendimento.
Como é que está o seu planejamento para essa temporada, para a gente encerrar esse papo aqui? Porque você tem o WQS, já disse que quer saltar do 200 para o 100, é a divisão de acesso, você pode em breve estar junto aos grandes, é uma sequência muito grande de etapas e está vindo aí uma sequência grande na Europa, que costuma ter muita atenção, muitos holofotes, etapas em Portugal e tal. Como é que é a preparação para as etapas do circuito, esses espaçamentos é mais ou menos dentro dessa política que você falou aí? Sim, a etapa circuito mundial ele corre em vários lugares do mundo, então a gente vai traçando pela nossa estratégia de eventos e de pontuação de eventos. Então o que eu tenho traçado agora é Peru, depois eu vou competir uma perna europeia, Portugal, Espanha, voltar para o Brasil e talvez voltar para a Europa de novo, porque tem uma segunda perna europeia, então essa é o que eu estou marcando assim pro ano inteiro e quem sabe fazer uma temporada havaiana, ficando entre os 100 melhores do mundo até o final do ano eu consigo entrar no Havaí, nos eventos do Havaí, que são, acho que é a meca do surf mundial, é o evento mais esperado do ano. É claro, e a gente espera ver você lá também. Rapidinho para encerrar, uma curiosidade que eu tenho, como é que é feita a pontuação? Os juízes assistem, dão pontos pela manobra, pelo tamanho da onda, como é que funciona? Como é que decide o vencedor? Então, o surf competição é baseado, mais ou menos são bateria de 4 pessoas, existe um critério a ser julgado, são 5 juízes, cada juiz baseado na sua onda, ele julga o critério que está feito. São, por exemplo, velocidade, força e fluidez. Então eu pego uma onda, eles vão julgar se a minha onda teve velocidade, força ou fluidez. Baseado nisso, eles dão uma nota de 0 a 10. São 5 juízes, somam-se as 3 notas e divide pelo número de juízes. 2 notas são descartadas. Numa bateria, mais ou menos, são 20, 25 minutos de bateria. Cada atleta pode pegar até 20 ondas e dessas 20 ondas, só 2 ondas são somadas. Então você tem diversas chances, mas você tem que ter as 2 ondas somadas boas. Quase uma apuração do carnaval, portanto, então, que eu tanto gosto de acompanhar também. Bom, para você de casa que tinha essa curiosidade, está dirimida também a questão da pontuação do surf. Theo, muito obrigado, parabéns pela carreira. Você tem muitos anos ainda, só 20 de idade, tem uma carreira promissora pela frente, tenho certeza que a gente vai te ver muito ainda aqui na tela do Tonari, se Deus quiser, na Elite e na Olimpíada, porque quando o atleta persiste, ele alcança os objetivos. Parabéns e obrigado. Muito obrigado, agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre mim, espero voltar da Europa ou voltar de outros campeonatos e falar um pouco também de como foi. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que está olhando e um abraço aí. Valeu, Theo. Obrigado. Para você que nos acompanhou, valeu demais. Intervalo rápido. Na sequência tem mais esporte para você. Até já. Neste domingo, na natureza, ou encontra comida ou morre. Para muitos, a estratégia pela sobrevivência é a arte do golpe. Conheça os animais mais trapaceiros da natureza. Neste domingo, 5 da tarde, documentários da BBC, na Band. A Sim Locações trabalha desde 2004 oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que sua empresa faz de melhor. Fale conosco, 99844-2500. Sim Locações, mostre o que você faz. Próxima segunda. Vocês vão ter que comprar 10 itens inusitados. Um grande problema na cabeça e muitos produtos em mãos. Nós vamos chegar atrasados. Fala um pouco mais baixo. Os atritos dão as caras. Jesus, parça, vocês são muito doentes, tio. Oxe, que isso, mano? Tá dando showzinho agora? No segundo desafio, o dobro de dificuldade. Estava preparado para isso. E mais alguém será demitido. Próxima segunda, 10 da noite, O Aprendiz. Tonara está de volta agora no estúdio para falar de futebol, Campeonato Carioca. Chegamos, enfim, ao fim de semana da última rodada da Taça Rio, muita coisa em jogo. Mas antes dos nossos comentários aqui no estúdio, já eu apresento para você quem é o nosso comentarista da semana. Um papo no Volta Redonda com o Marcelo, grande destaque do time, um dos craques da equipe, que está muito perto de conseguir uma vaga na semifinal, seja do segundo turno, seja da classificação geral. Eu fui até o CT do Voltaço conversar com um carequinha bom de bola do Tricolor de Aço, olha só.
time ficou devendo no ano passado, mas ele passou ileso e tá cheio de moral com a torcida. E ele tá careca de saber disso, sem nenhum tipo de trocadilho maldoso. Marcelo, jogadoraço do Voltaço, é o nosso convidado hoje. Bom dia para você, seja bem-vindo ao Tô na Área. Obrigado por nos receber. Você tem ideia disso, do quanto a torcida gosta de você e em função da sua importância dentro de campo para o time? Bom dia a todos. Tem um pouco dessa responsabilidade pelo o tempo que eu tenho de casa também. Com o tempo eu fui me identificando mais ainda com o clube, com o torcedor, então eu sei um pouco dessa responsabilidade que eu tenho dentro de campo. Ano de 2018, eu falei, você foi um dos líderes em participação em gols, né? Somando gols e assistências. Mas a temporada não foi muito boa. Pode ter sido para você no segundo semestre foi para o CRB, jogou a Série B do Campeonato Brasileiro, mas para o clube acabou não sendo muito interessante, escapando de rebaixamentos na reta final dos torneios. Já conseguiram entender o que aconteceu no ano passado e já melhorar isso desde o início, desde o estadual? Acho que sim, com certeza. A gente veio conversando bastante. A gente sabe que não foi o ano da maneira que a gente esperava, foi um ano muito abaixo, um ano ruim, realmente, mas com o pessoal novo que está chegando, tá ajudando bastante gente aí. E se Deus quiser, esse ano aí vai ser um ano de muita alegria para o torcedor. Que tipo de conceito vocês estão aprendendo com o Toninho que dá a certeza de uma campanha melhor nesse ano? O Toninho é um treinador muito experiente, acho que todo mundo sabe disso. Ele chegou e tá ajudando muito o grupo. Como eu falei no início da entrevista, você passou pelo CRB na última temporada. Série B, um torneio maior, extremamente disputado. Que tipo de experiência é essa que você traz do futebol nordestino, com uma outra pegada, uma outra escola, digamos assim? O que você traz como atleta de enriquecimento pessoal, tático, técnico, para ajudar ainda mais Volta Redonda nessa temporada? Olha lá, foi uma experiência bacana, acho que até de conhecimento de outros jogadores, de tudo. É um nível um pouco mais acima, mas até o futebol lá eu achei um pouco diferente do que a gente tem aqui. Lá já é um pouco mais daquela correria, aqui já é um pouco mais de técnica, mas deu para aproveitar bastante coisa. Foi um segundo turno de muito aprendizado e espero trazer um pouco para cá para ajudar a Volta Redonda agora. Para encerrar, Marcelo, você é um atleta que no meio-campo já jogou em diferentes posições, um pouco mais atrás como volante, chegando à frente, criação e tal. Você prefere que posição, ou está aberto para o que o professor precisar, onde precisar, vai até na zaga, se for necessário? Não, com certeza. É claro que a gente às vezes tem uma preferência de fazer uma função ou outra, mas independente disso, o que o Toninho achar melhor para eu fazer, para ajudar o Volta Redonda, eu vou fazer. Então eu vou estar ali sempre tentando dar o máximo e ajudar. Boa sorte para o Marcelo, boa sorte para o Voltaço. Um intervalo rápido na sequência, todo o nosso papo atualizando você sobre o Cariocão 2019. Até já! Mega ofertas do Shopping Telhas. Uma variedade de preços baixos. Confira! Piso Unicres Extra 54 por 54 de R$ 16,90 por apenas R$ 11,90. Porcelanato Boschinelli 61 por 61 de R$ 26,90 por apenas R$ 19,90. E muito mais ofertas em toda a loja para você. Venha conferir! Ofertas válidas somente para as lojas de Volta Redonda. Shopping Telhas. Há 30 anos construindo com você. Eu nunca desisti de estudar, eu sempre procurava uma motivação. As histórias de quem mudou a vida por meio da educação. Hoje, ao meio-dia, Guia da Facô. Com ou sem emoção? 1, 2, 3 pontos espetaculares. Hoje, 1h30 da tarde. Emoção na certa. Franca e Mogi, ao vivo. NBB. Sua noite de domingo é meio monótona? Ai, não. Ah, não fala aí. Era. Prontos para o primeiro embate?
Vai começar o MasterChef. Eu não posso cortar o dedo, eu não posso cortar o dedo. Você treina na base. Vamos! Último minuto. Amanhã, 8 da noite. Você não sabe como que emociona pra gente fazer isso. Tô na área de volta depois de um rápido intervalo. O futebol ainda na pauta. Mais da metade dos times do Campeonato Carioca ainda tem alguma coisa para fazer nessa última rodada de Taça Rio. E é claro que toda a projeção dessa última rodada do segundo turno vai ser o grande destaque desse terceiro e último bloco. Mas a gente também teve uma semana com Copa Sul-Americana, Fluminense avançando. Esse é o primeiro tema. O nosso convidado de hoje já vou apresentar sem mais delongas, o William Ferreira, meu amigo. Ele veio aqui há pouco tempo, o papo foi bom, pedi para voltar. Então ele tá ali na nossa cadeira amarela. William, bom dia, seja bem-vindo. Flusão passou 2-1 para cima do Antofagasta. Bom dia, Léo. Bom dia, os amigos da Band. É sempre um prazer estar aqui com você. Fluminense passou com pequenos sustos, mas conseguiu apresentar o futebol que já vinha, né, contagiando o torcedor. O torcedor do Fluminense andava meio chateado, andava meio abandonado no time. Antes, né? Antes, ano passado melhor, com aquela reta final horrorosa no Campeonato Brasileiro, o time não conseguia fazer gol, e esse ano mudou. A autoestima do torcedor tá boa, as camisas voltaram para a rua, o futebol apresentado é o convite para o torcedor ir para o estádio e assistir. Eu tenho gostado do time. E essa classificação em cima do Antofagasta, você falou que teve um pouquinho de susto, o time chegou a sair na frente, levou susto quando cedeu o empate, se desorganizou um pouco, né? O time do Fluminense, ele é um time projetado pelo Diniz para jogar sempre da mesma forma. Bola no pé, consciente e pensando o que vai fazer, sem chutão. O problema é esse, o time ainda não está acostumado a ser incomodado. Quando toma um gol, como aconteceu, o Fluminense abriu 1-0 e tomou o gol logo depois, aí o time dá uma assustada. Começa um pouquinho de chutão, os jogadores, um ou outro, ainda tem um pouco de dificuldade em trabalhar dessa forma, mas no intervalo conseguiu trabalhar bem para no segundo tempo voltar a fazer. O segundo gol foi mérito do Fernando Diniz. Foi toda a jogada dele, né? Toque de bola, paciência, calma, chegou na área e o Luciano, que havia perdido o pênalti, fez o gol. Essa é a cara do Fluminense e o torcedor tem gostado. E tem gostado porque os resultados vêm, sobretudo, né? Podia até jogar bonito, mas se o resultado não vem, o técnico já seria cobrado. Se vai continuar bem ou não no resto da temporada, aumentando o nível aí nos torneios, só o tempo dirá, a gente vai acompanhar. O Fluminense que ainda chegou a perder um pênalti nesse jogo, mas o Luciano se redimiu fazendo o gol logo na sequência. Fluminense classificado, portanto, à segunda fase da Copa Sul-Americana, assim como o Botafogo, mas vai demorar um pouquinho para essa fase acontecer. Tem time que vem da Libertadores ainda, o sorteio é que vai definir os adversários, então não dá para projetar a próxima fase para o Fluminense. Agora sim, o papo sobre o Campeonato Carioca, penúltima rodada disputada no meio de semana e a última já a partir de hoje, com um jogo isolado, um negócio muito estranho. Mas enfim, vamos seguir a ordem aqui, começando pelo Flamengo, que venceu o Madureira por 2-0, repetindo a receita dos outros jogos. Cria, finalizou mais de 30 vezes, só marcou 2. Uma hora, essa conta vai chegar, William. Não, a conta chega, mas o Campeonato Carioca do Flamengo, ele poderia até não disputar, é um desperdício para o Flamengo. Por quê? Um time milionário desse, né? Se o Flamengo ganhar, o torcedor vai falar que é só obrigação. E se o Flamengo não ganhar, era um prejuízo danado, porque ao menos o Carioca tinha que ter ganho, como aconteceu nos últimos anos. Tem mais a perder do que a ganhar. Exatamente. É um campeonato para você perder jogador, para acabar a autoestima de jogador. É um campeonato que você só perde. O que o Flamengo tem no Campeonato Carioca é trabalhar o time, manter uma base e um estilo de jogo. O Abel vem conseguindo, mas dificuldade na hora de colocar a bola para dentro. Gabriel é o artilheiro do time, está fazendo um gol atrás do outro e perdendo um gol atrás do outro também. Mas apesar disso, os condutores do time continuam sendo Diego e Everton do time passado. É isso mesmo? Concorda ou não? Sim, o Gabriel ele varia, né, entre o Gabriel Barbosa e o Gabigol. Né, ele vai revezando dependendo da situação do jogo dele. Mas assim, o Flamengo ele já tem um time formado, ele tem um esquema pronto, ele não precisa de muita coisa. Era peça de reposição e o que aconteceu esse ano. A grande dificuldade do Flamengo é, na hora H, ele vem falhando. O Diego é muito cobrado por isso. Na hora que precisa destacar, por isso que veio o Arrascaeta também, para dar um suporte para esses jogadores, para se um precisar sair, o outro entra bem, e o Arrascaeta ainda não encaixou no time. A grande dificuldade do Flamengo é a fama que ele criou, a potência que ele tem que ser justificada nos resultados. Pois é, e ainda não tem lugar no time, vamos ver se o Abel vai mudar isso, se vai manter esse time e o Arrascaeta caríssimo continua no banco. O artilheiro aqui que eu falei, Gabriel, claro, Gabigol, Gabriel Barbosa, não o nosso estagiário, o Gabriel. Resende e Vasco, jogo no Raulino de Oliveira, que podia ter tido menos de meia hora de jogo só, né, porque o Vasco entrou atropelando, matou o jogo rápido, e depois
ficou no banho-maria a partida inteira. O Rezende esfacelado, perdeu alguns dos seus jogadores mais importantes, como o Maxwell, um dos artilheiros do campeonato. Não é nem sombra do que foi no primeiro turno. Sim, o Rezende, ele pagou pela própria fama, né? Ele fez um primeiro turno muito bom, chegou à semifinal e logo depois começou a perder jogador. O Lucão, homem de confiança do Edson Souza, capitão do time, o rapaz da zaga que segurava tudo, foi embora. O Rezende tinha uma das melhores zagas do primeiro turno. Tinha mesmo. E aí perdeu. Foi para algum Shang da China. Da China. O negócio da China. É o negócio da China. É uma competição desleal. E aí você pega no segundo turno que a cabeça do jogador, falta pouco tempo para acabar o campeonato, ele tem que pensar aonde ele vai jogar, empresário tentando vender jogador como doido para poder garantir o dinheiro dele. E você vai fazer o quê? O jogador não está com a cabeça mais ali. Faltavam 3 jogos só para acabar e a cabeça dele já não estava. Ele saiu faltando 3 jogos. Mas o jogador já não consegue mais focar. Ele tem que pensar na vida dele, como é que vai ser o segundo semestre. Pensando em Vasco, a gente teve o Thiago Reis, da base. Em 5 minutos estreou como titular no time profissional e já fez um gol. Tomou a vaga de plano B para centroavante do Ribamar, que não conseguiu engrenar. Sim, mas vamos pensar o seguinte, isso não preocupa um pouco também? O torcedor pedia que ele entrasse em campo, nas redes sociais era uma euforia por tudo que ele fez na Copa São Paulo, mas isso não preocupa um pouco, ele tem 19 anos. Muito cedo essa pressão. 19 anos para ele ser o cara para entrar, para resolver, bota ele que ele vai resolver, essa é a ânsia do torcedor. O torcedor anda muito carente de um jogador que entre para poder resolver. Aí com 19 anos, vamos botar que ele vai fazer agora uma boa reta final de Carioca e que ele comece bem no Brasileiro. No segundo semestre ele não está aqui mais. Tem isso. E o Vasco já quase perdeu alguns bons jogadores da campanha do vice-campeonato da Copinha. Lembrando que o Thiago foi titular nesse jogo porque o Maxi Lopes foi dispensado para resolver problemas particulares na Itália. Botafogo e Portuguesa, 4-1 para o Alvinegro, um resultado que não traduz o que foi o jogo. O Botafogo jogou muito mal, só goleou porque precisava golear e porque pegou o pior time do campeonato que não ganhou nenhuma até aqui, que é a Portuguesa. Errou fundamentos básicos, passes, cruzamentos, uma atuação muito ruim que acabou salva pelo resultado que mantém o time na briga pela classificação. Sim, a atuação ainda poderia, o resultado poderia ser um pouco diferente por conta daquele pênalti completamente estranho, né? Tanto na marcação quanto na desmarcação, na desmarcação do pênalti. Arbitragem horrorosa nesse jogo. O Botafogo ele tem tempo ainda para ele poder se acertar por conta dos reforços que chegaram, né? O Diego Souza vai colaborar muito com o time. Tem uma assistência e um gol em 2 jogos, boa média. E ele vem com vontade, né? O Diego Souza ele vem com vontade. Ele saiu de São Paulo de uma forma que não foi a melhor para ele, né? Ele sai prejudicado com a imagem dele e ele tem uma chance no Botafogo com a torcida que também é carente, precisa de ídolos e ele vem para suprir essa necessidade. Já o Cícero, não sei se ele vai encaixar tanto nesse time. O Cícero tem um histórico de começar muito bem e aí depois ele fica um pouco acomodado e acaba não atendendo a necessidade. Isso já aconteceu, ele estreou muito bem e caiu de rendimento nos jogos seguintes. Outro jogo muito importante dessa última rodada, um empate entre Cabo Friense e Volta Redonda, 1-1 lá no Correão, temos os gols para você acompanhar, empate ruim para os dois, né? O Volta Redonda teve um bom momento no jogo, mas tomou o gol exatamente quando era melhor. O medo dos dois perderem fez com que ninguém ganhasse. Exatamente, o Volta Redonda ele tem um retrospecto muito bom, tanto no primeiro quanto no segundo turno, mas na hora H, naquele joguinho contra o Bangu, no Raulinho de Oliveira, casa, né? Aquele empate ali já poderia ter dado uma tranquilidade para ele. Mas o resultado não foi de todo ruim, não. Ele joga agora contra o Boa Vista, que já não tem mais nenhuma aspiração no campeonato. O retrospecto do Volta Redonda em casa é muito bom, 4 jogos, 3 vitórias. Então, tem tudo para confirmar essa classificação. Pensando na estrutura, no poderio financeiro dos pequenos que estão indo bem no estadual, a Cabo Friense é a principal surpresa? Sim, sim. A Cabo Friense, se você colocar num cenário dos times, dificilmente alguém apostaria nela, né? Verdade. Você tem o Boa Vista, que costuma contratar medalhões, né? Você tem sempre um Volta Redonda que vem mais forte, um americano que era uma incógnita, né? Mas a esperança era muito boa dele voltar a jogar. Então, assim, a Cabo Friense com certeza, e é uma boa surpresa, né? A nossa querida Andréia Maria Chuteira está muito feliz. Agradece, tá mesmo. Ela que é de Cabo Frio, repórter de muitos anos na rádio. O Cabo Friense que melhorou muito sob o comando do técnico Valdir Bigode. E os goleiros dos dois times, Cabo Friense e Voltaço, comentaram esse empate no Correão na última quinta-feira. Foi uma decisão pra gente, jogo duro, Volta Redonda tem feito uma grande campanha
é o melhor dos pequenos até essa rodada. Mas a gente está feliz, é uma batalha, a gente sabia que não seria fácil. Um grande jogo contra uma grande equipe, saímos na frente, deu uma bobeadinha por um segundo ali, eles empataram. Mas jogos decisivos são assim, agora a gente pontuou, se eu não me engano, para perder a vaga da Série D agora é muito difícil, é no saldo de gol. 9 gols. 9 gols tem que tirar, mas agora a gente vai com tudo lá para Madureira, a gente buscar a vitória, que eu acredito que uma vitória classifica para a semifinal. A gente tem que fazer a nossa parte primeiro, né? Fazer o resultado esportivo em casa, contar com o apoio do nosso torcedor e sair com a vitória e vamos ver o que nos espera. Bom, para a gente encerrar esse bloco, tá na hora de fazer então aquela análise, né, do que vai acontecer, o que vem por aí. Então vamos para os jogos, o William Ferreira, meu amigo, para a gente ver aqui. Campeonato Carioca, Taça Rio. Rodada começa hoje, 7 da noite, com Vasco e Bangu. Jogo importante, quem ganhar já vai resolver a sua vida aí. Muito estranho ter esse jogo aí tirado do domingo. Eu sei que tem questão de segurança, mas não é legal, né? Sim, sim. E o Vasco tem tudo para confirmar a vitória, né? É um time que vem montado, vem certinho. E essa vitória do Vasco seria importante também para o Volta Redonda. Dá para imaginar uma zebra, o Bangu ganhando em São Januário, por exemplo? Sempre dá. Em se tratando de... Ninguém imaginava que o Cabofriense fosse ganhar, né? Do Vasco. E um time que já vai para a semifinal, pode querer segurar um pouquinho. O normal seria o Vasco ganhar, mas pode esperar uma surpresa. Vai que, né? Flamengo e Fluminense, amanhã, domingão, 4 da tarde, no Maracanã. Um jogo muito importante para um turno que pode não valer nada, mas para o turno é super importante. O Fla-Flu é sempre importante, mas não na última rodada, com os dois já classificados para a semifinal do Carioca, né? A semifinal de verdade, não essa semifinal de agora. Poderia tirar esse Fla-Flu e colocar a Sandy Júnior, que está vendendo bastante ingresso. É muito caro. Esse aí não vai valer nada. Mas Fla-Flu é sempre Fla-Flu. Fla-Flu é sempre Fla-Flu, é verdade. Americano e Botafogo, jogo que vale muito. O Botafogo precisa golear o Americano e ainda secar os seus adversários diretos no grupo, Cabofriense e Flamengo, mas chega a última rodada com chance e vai jogar em Bacaxá. Esse é um jogo do fator moral para o Botafogo, né? O Botafogo tem que ganhar pelo fator moral. É obrigação dele, pela recuperação e para pelo menos... Nós tentamos, se caso o resultado não der. É obrigação dele, o Americano não conseguiu nenhuma vitória no segundo turno ainda. Muito obrigação do Botafogo ir para cima e conquistar o resultado. Outro jogo, Volta Redonda e Boa Vista, 4 da tarde do domingão no Raulinho de Oliveira. Em casa, tem que fazer o dever de casa para garantir uma semifinal pelo menos. O Volta Redonda ele tem muitas chances de conquistar essa vitória por conta da falta de interesse do Boa Vista pelo jogo, né? Praticamente já de férias, né? Já não tem muita coisa para fazer agora, e o Volta Redonda, com a aspiração que tem que ir para cima e tem que jogar bem. Quem também tem essa aspiração é a Cabofriense, que visita o Madureira, que briga contra o rebaixamento, né? A seletiva Conselheiro Galvão, 4 da tarde. Não é um jogo fácil, embora seja um dos piores times do campeonato, o rival da Cabofriense, o Madureira. Mas é um jogo mais complicado pelo fator psicológico, né? O Madureira vai ter que jogar muito, vai ter que deixar muito em campo para não ser rebaixado, para não ir para a seletiva. Então a Cabofriense vai ter que ralar um pouco mais. E o último jogo, esse não vale nada, Português e Resende, Moça Bonita, também amanhã, 4 da tarde. Só para a gente encerrar, rapidíssimo, classificação. Taça Rio tem o Fluminense com 11 e o Vasco com 8, Volta Redonda com 8 também briga. Fluminense muito perto de se classificar, Vasco e Volta Redonda, um vai acabar eliminando o outro aqui, né? O Fluminense não pode até perder, mas não deve perder de goleada a ponto de tirar o saldo. No grupo C, Bangu 12, Flamengo 11, Cabofriense 10, Botafogo 8, brigam por classificação no segundo turno absolutamente em aberto. Classificação geral, Flamengo, Fluminense e Vasco já estão classificados para a semifinal geral, Bangu e Volta Redonda brigam pela outra vaga, ou o Botafogo, caso seja campeão do segundo turno, entraria aqui e tiraria o quarto colocado da classificação geral. Acho que é mais ou menos isso, né, William? É o que dá para explicar do Carioca. É uma bagunça organizada esse campeonato. William, muito obrigado, foi um grande prazer, última rodada muito boa para a gente acompanhar. Até a próxima. Eu agradeço aos amigos da Band e geralmente quando o jogador faz gol no campeonato, ele comemora e oferece para alguém. Sim. Né? Então, como eu não sou jogador e quando na pelada eu sou goleiro, então eu vou beijar minha aliança e dar um feliz aniversário para minha esposa. Opa, muito bom, recado dado, tem que fazer média com a patroa mesmo. O programa de hoje fica por aqui, voltamos sábado que vem, 11 da manhã. Boa sorte pro seu time, abraço, tchau, fui!